Obrigado, meu irmão, pela linda mensagem. Que Deus seja honrado, glorificado pela apresentação do louvor. O meu bom dia a toda a igreja. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar conosco. Que todos continuem se sentindo muito à vontade na presença do Senhor. Aqui é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. E está sendo transmitido? Então, a você que está em casa, está nos assistindo aí, talvez hoje ou em outro momento, que Deus te abençoe através de cada momento de adoração que compartilhamos aqui juntos. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço a Elaneide aí pelo convite. Que Deus possa abençoar-nos a todos aqui com o meditar da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias. Oséias, no capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Oséias, capítulo 11. Quanto tempo eu tenho? Vocês têm que ter um pouco de misericórdia com quem está com a vista um pouco cansada, viu? Que eu estou olhando ali, é 11 horas ali? Aí eu posso ir até quanto tempo? Tem até 1h da tarde? Não? Quanto tempo? 11h30? Mais ou menos? Tá bom. Se eu passar do horário, a culpa não é minha, porque eu não estou enxergando os ponteiros. Mas eu vou tentar me controlar aqui no tempo, irmão. Não se preocupe não. Não vai atrasar o almoço de ninguém não. Capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos fazer uma oração para a leitura da palavra do Senhor. Querido Deus, neste momento a Tua palavra é aberta. E nós suplicamos que a semente da Tua palavra venha a ser colocada em nosso entendimento. Abrimos o nosso coração e suplicamos que o Senhor venha falar conosco e colocar em nosso coração o esclarecimento da Tua vontade. Que o ser humano se cale e que a Tua palavra fale em nome de Jesus. Amém. Pessoal do som, queria só pedir que reduzisse um pouquinho o grave aqui, tá? Agradeço. Verso 1 em diante de Oséias capítulo 11 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Os atraí com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Deus, ele se apresenta aqui, irmãos, como um pai amoroso, cuidadoso, protetor, e de fato é assim. Ele é nosso Deus, ele é nosso Pai. E quando nos referimos a Deus na figura de um pai, não há exagero nisso, porque Deus, ele mostra aqui como ele tem cuidado do seu povo ao longo da história. Se a gente for recapitular a história do povo de Deus desde os primórdios, sempre é Deus cuidando, é Deus indo atrás. Isso vem desde o Éden. É o ser humano se distanciando e Deus buscando. Um dia desses eu estava trabalhando e quando eu fui vender para uma jovem o estabelecimento comercial, essa jovem, ela não é adventista, eu não sei nem de que igreja que ela é, mas ela começou a fazer ali um desabafo, falando sobre a questão das lutas do dia a dia, e ela falou o seguinte: sabe, amigo, eu tenho percebido que toda vez que eu me afasto de Deus, que eu deixo de fazer as minhas preces, que eu deixo de ler a Bíblia,
a minha vida começa a descer ladeira abaixo e eu chego a situações horríveis. E eu acho que se a gente não buscar a Deus, Ele não busca a gente não. E eu pedi a ela que me permitisse discordar dela. No entendimento daquela jovem, é do ser humano a iniciativa de buscar a Deus, como se Deus estivesse lá. Bem, quem quiser salvação, me procure, e ficasse lá de braços cruzados. E é justamente o contrário. E eu fui mostrando para ela em alguns versos, não podia demorar ali, mas alguns versos bíblicos ali eu coloquei para ela. E o que a gente vê através da Bíblia é que Deus, Ele vai em busca do ser humano e o ser humano foge de Deus. E tem sido sempre assim. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, a atitude dos dois foi fugir, se esconder, tentar cobrir a sua nudez com aquilo que não cobria, fazer roupas de folhas, as folhas que agora murchariam, iriam se acabar e estavam escondidos. E quem vai em busca? É Deus. Deus que vai em busca e chama Adão pelo nome: Adão, aonde você está? E Deus sabia onde ele estava, mas era Deus indo em busca. E Deus providenciando uma vestimenta que de fato cobriria a nudez do primeiro par com a pele de um animal. Ali já mostrando de que um dia seria necessário o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que pudesse o sacrifício do Cordeiro cobrir a falta do ser humano. E aí tem sido sempre assim, o povo de Deus se desviando, o povo de Deus sendo mantido em cativeiro, o povo de Deus se rebelando na idolatria, com paganismo, e Deus insistindo em salvar o povo, Deus insistindo em resgatar, Deus insistindo em cuidar, e o povo sendo rebelde. E quantas vezes nós nos posicionamos assim? Às vezes ostentamos o nome de cristãos, no entanto, temos fugido mais de Deus do que deveríamos correr em busca dele. Os versos que nós lemos aqui em Oséias falam sobre isso. Deus, ele dizendo que quando Israel era menino, ele amou, ele cuidou, ele alimentou. Só que quanto mais o Senhor se aproximava do seu povo, mais eles se iam da sua presença. Deus, ele faz aqui um desabafo, um lamento. Eu lembro que alguns anos atrás, um irmão nosso, falou comigo com lágrimas nos olhos, que estava muito triste, porque o filho que ele já, desde do berço, criava nos caminhos do Senhor, em um determinado momento chegou para ele e disse: pai, eu não quero mais ir para a igreja, e eu queria que o senhor respeitasse a minha decisão. Mas por que, filho? Então, não estou com vontade de mais ir para a igreja. Eu não sei quais razões tiraram daquele garoto a vontade de estar na casa do Senhor, mas algo aconteceu e ele não teve mais vontade. E aí o lamento desse pai, que teve que respeitar a vontade do filho, com lágrimas nos olhos, é também o lamento de Deus quando eu ou você, ou todos ao redor de todo esse mundo, filhos e filhas dele, decidem se afastar dele e trilhar caminhos que são danosos para a nossa vida. O texto fala de Israel lá no deserto, no Egito, quando Deus o tirou do Egito. E queridos, eu não venho aqui falar hoje da história do povo lá no Egito. Vou passar aqui rápido sobre isso, mas vamos avançar rápido, até porque o tempo é pouco. Ontem eu estava estudando sobre a saída do povo de Israel do Egito e os primeiros momentos ali até a construção do santuário. E eu fiquei impressionado, como o povo ali já há quase 400 anos de escravidão, absorvendo a cultura pagã de uma nação politeísta, estava infectado, desconhecendo já o seu Deus e conhecendo muito das divindades do Egito. E aí quando Deus liberta o povo através das 10 pragas ali, a última praga, os primogênitos morrem, o povo é praticamente empurrado para fora do Egito. E aí a gente vê o povo de Israel como se fosse uma montanha russa,
Na hora que são libertos do Egito, euforia, vibração, alegria, saindo de bolso cheio, porque estavam trazendo consigo riqueza do Egito, ouro, prata, estavam saindo felizes. Mas aí de repente chega perto do mar, e aí veio um mar com um obstáculo, veio um exército em fúria perseguindo. A euforia dá lugar a murmúrio, a reprovação, a crítica, a desespero, a incredulidade. E aí Deus ouve o lamento do povo, e Deus ele abre o caminho, o povo passa. Quando o povo atravessa o mar e vê todo o exército do faraó morrer, euforia, vibração, vitória, que maravilha. Só que chega um pouco mais à frente, deserto, sede. E diante da sede, reclamação. Vocês estão entendendo? Altos e baixos de uma fé fragilizada pelo convívio com aquilo que não era de Deus. E Deus, quando eles estão lá no deserto, vão beber as águas de Mara, as águas eram amargas. Imagina o desespero, viram água, correram, foram beber água amarga. E Deus agora manda Moisés, ele corta aquela árvore, joga lá, a água fica potável, eles bebem, felicidade. Depois andam de novo no deserto, sede, fome, reclamação novamente. E aí o desejo até de retrocesso. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Quem dera, era melhor para a gente ter morrido no Egito, nas pragas, quando a gente estava agarrado às panelas de carne e tínhamos pão até fartar. Mas o Senhor nos tirou de lá. Poderíamos ter pelo menos morrido de barriga cheia, mas vamos aqui morrer de fome no deserto, de fome e sede. E aí Deus ele escuta o lamento do povo, e Deus ele manda as codornizes, alimenta o povo ali ao entardecer. De manhã cedo começa então o maná a ser oferecido ao povo. Deus sempre cuidando do povo, e um povo que era praguejador, reclamador, um povo incrédulo, um povo que por qualquer coisa abandonava a fé no seu Deus. E tem sido assim, irmãos. Eu costumo dizer que a história do Israel lá no deserto é um raio-x da nossa história em tempos atuais. Muitas vezes a gente critica, a gente lê a história do povo de Deus no passado, e a gente critica uma postura tão incrédula, uma postura de renúncia da verdade de forma tão fácil. Mas a gente faz a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente. Nós estamos no deserto dessa vida. Nós fomos libertos do cativeiro do pecado. E há uma promessa de entrarmos na terra prometida. E entre esses dois pontos existe um deserto a percorrer. E nesse deserto nós vamos enfrentar duras lutas. E nessas lutas a nossa fé tem que permanecer firme e forte. E quantas vezes, por razões que são muito individuais, a gente abandona a fé, a gente reclama. Quantas vezes, não levanta a mão não, só responda para si. Quantas vezes você de repente pensou, porque eu já vi pessoas que pensaram isso, falaram para mim, de dizer, eu vim para a igreja, acreditando que aqui eu ia encontrar uma situação, e hoje eu estou encontrando uma situação que eu não gosto. Eu estou pensando seriamente em voltar à minha antiga vida. Retrocesso. E aí, mas o que a gente percebe é que Deus, ao longo de toda a história, Ele tem cuidado do seu povo. E sempre em momentos críticos da história do povo de Israel, da história do povo de Deus, Deus levanta homens, levanta mulheres para reavivar a verdade, alimentar a esperança e nos fazer prosseguir. O tempo vai passando. Dia 22 deste mês, todo mundo aqui sabe o que foi que aconteceu? O que é que nós celebramos no dia 22 desse mês? Bem, eu acho que eu entrei na igreja adventista do sétimo dia, não foi aqui? É? Estou perguntando para o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia. 22 de outubro, irmãos, o que nós celebramos? 177 anos do grande desapontamento de 1844. Um marco na história do povo do advento.
tá? Um marco na história do povo do Advento. E diga-se de passagem, tá? Diga-se de passagem, nenhum adventista do sétimo dia, nenhum membro da igreja adventista do sétimo dia jamais marcou data para a volta de Jesus, tá bom? Porque é muito dito por aí, entre críticos da igreja, de que os adventistas do sétimo dia têm marcado várias datas ao longo da história para a volta de Cristo e todos foram frustrados. Nunca nenhum membro da igreja adventista marcou data para a volta de Cristo. 22 de outubro de 1844 foi firmada essa data. Vocês sabem por quem? Né? Quem disse que foi Guilherme Miller? Está errado. Foi Samuel Snow. Ele chegou a um cálculo preciso do dia 22 de outubro de 1844. Mas a história começa um pouquinho antes. Guilherme Miller, um batista, um homem muito justo, muito íntegro, que em determinado momento de sua vida, por frustrações que ele viveu, ele se tornou um deísta, né? Ele continuou acreditando que Deus existe, que Deus ele era todo poderoso, que ele era o criador de todas as coisas. No entanto, ele achava que Deus tinha entregado o mundo à própria sorte, como uma criança que ganha o brinquedo, depois enjoa o brinquedo e deixa ele lá largado. Deus teria feito tudo no mundo e teria deixado o mundo largado aí. Só que em determinado momento o Miller ele se depara com, ele ouve um sermão e aquilo toca o seu coração e ele decide então voltar a estudar a Bíblia de forma muito profunda. Ele se propôs a estudar a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse e ele disse: eu não vou avançar um verso sem que eu tenha compreendido plenamente esse verso. E ali por volta de 1816 Miller começa a desenvolver o seu estudo. Os anos passam. Miller ele descobre, ele vai esbarrando, ele vai ali estudando e ele esbarra num texto que é muito conhecido da nossa igreja, Daniel capítulo 8, verso 14. Eu acho que esse verso é um verso que quase todo adventista já sabe até de cor. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E quando Miller chega naquele momento ali, ele não entende. Só que ele tinha um método de estudo que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de usar esse método de comparar textos da Bíblia que tem algo relacionado. E ele fazia isso. Quando ele encontrava um texto que ele não entendia, ele buscava por uma concordância bíblica que ele tinha. Eu vi até um vídeo mostrando a casa onde Miller morava, a escrivaninha onde ele estudava, a concordância bíblica ali do lado, era até emocionante. Mas Miller, ele estudava, comparava textos e chegou à conclusão de que aquele santuário que era afirmado que seria purificado, seria o nosso planeta, seria a Terra. Ele chegou à conclusão de que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. E se até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, e levando em conta o princípio dia-ano, de que cada dia seria um ano, seriam 2.300 anos, uma tarde de manhã, um dia, 2.300 tardes de manhãs, 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos. Eu estou falando bem rápido isso aqui, porque o nosso tempo não é favorável, e o tema não é as 2.300 tardes de manhãs. Mas Miller chegou, estudou tudo isso e chegou à conclusão: se eu descobrir quando foi que começou esse período, eu vou saber quando termina. E ele descobriu quando começou esse período, 457 a.C., decreto de Artaxerxes, e ele então começou a contar, né? E chegou ali, ele acreditava que Cristo voltaria ali entre 1843, começo de 1844. E Miller começou a pregar sobre isso em 1831. 1831. Só que foi assim, Miller, ele estava muito convicto disso. Imagina você está fazendo seu estudo muito sério, assim, há muita oração, muito joelho no chão, e de repente você descobre que Cristo iria voltar ali entre 10, 13, 14 anos. O que você faria?
Se você descobrisse essa verdade e você ficasse convicto disso, o que você faria? Você ia ficar no seu estudo trancado no seu quarto? Ou você falaria só para a sua família? Ou talvez chegasse aqui na igreja com os amigos mais próximos e diria: olha, eu descobri um negócio, mas eu vou ficar calado, porque se eu for falar aqui, não vão me dar crédito. Miller ficou sem saber exatamente o que fazer. E uma manhã ele foi ao jardim de sua casa. Ele morava em uma fazenda, e lá ele orou a Deus. E ele pediu a Deus: Senhor, se o Senhor quer que eu fale sobre isso, se o Senhor quer que eu anuncie essa mensagem, eu te peço um sinal, que o Senhor me mande uma oportunidade para que eu pregue sobre isso para o teu povo. Ele voltou para casa e pouquinho tempo depois bate a porta. Ele vai abrir, era o sobrinho dele. O sobrinho diz: tio Miller, meu pai, ele me mandou vir aqui para lhe convidar para o senhor pregar essa noite na nossa igreja. O pai, daquele garoto, o irmão de Miller, era o pastor da igreja batista, e ele mandou o convite. Quando o garoto vai embora, Miller volta para o jardim e ele reclama com Deus. Ele fica até meio que aquela reclamação de quem está com medo do que vai fazer. Abre até um parênteses aqui. Quando nós pedimos algo a Deus, estejamos preparados para a resposta. Quando você pedir algo a Deus, esteja pronto para aquilo que Ele vai lhe responder. Miller pediu um sinal e Deus mandou: vai e prega. E aí ele disse: mas se o Senhor está mandando, assim eu vou. E Miller foi, fez o primeiro sermão, apresentou um gráfico dos 1.300 tais de manhãs, toda a questão do sonho profético de Nabucodonosor. E ao terminar a mensagem ali, as pessoas abraçaram aquela mensagem com muito calor, e começaram a surgir convites e mais convites para Miller pregar em outras igrejas. E assim foi. E Miller começou a pregar, e essa mensagem começou a se difundir. E diga-se de passagem, irmãos, isso surgiu na América do Norte, mas a mesma mensagem também surgiu em outros continentes através de outros homens. Paralelamente, Deus despertou essa verdade em outras pessoas também. E aí aconteceu que um número maior foi se juntando, pessoas com mais influência, com mais poder aquisitivo. Um dos homens que ajudou a dar mais avanço a isso foi Josué Raimes, que era um homem que tinha influência, que tinha poder aquisitivo, e ele era mais assim ousado do que Miller. E a mensagem começou a avançar muito mesmo, e os convites iam aumentando. E Samuel Snow, como falei no início, ele chegou à conclusão. Ele foi e fez um cálculo mais refinado, e ele viu que a data ia culminar em 22 de outubro de 1844. E chegou o grande dia da volta de Jesus. E nós sabemos que Cristo não voltou, e ficou marcado na história como o grande desapontamento. Uma vez falando sobre isso, eu converso com muitas pessoas que não são adventistas. Tenho muitos amigos que são de outras denominações. E um amigo me fez uma pergunta sincera e disse: Romero, tu não se sente inquieto, não se sente mal de saber que a tua igreja surgiu de um desapontamento? Que a tua igreja surgiu de um período assim de tristeza, de uma falha? Não é estranho para ti? Eu disse: não. A igreja cristã, a igreja apostólica, ela não surgiu de um desapontamento? Sim ou não? Qual era a expectativa que o povo tinha de Jesus Cristo? Lembram daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús? Quando Cristo morreu, eles voltando, e quando Cristo se apresenta, não reconhecem e perguntam: o que é que vocês estão conversando? E eles olham para Cristo, não reconhecem e dizem: você é o único forasteiro que está aqui em Jerusalém que não sabe de tudo que está acontecendo? Aí ele: não, o quê? E aí eles explicam tudo que aconteceu com Jesus Cristo e dizem: nós achávamos que Ele seria o nosso libertador. Nós, e quando ele diz nós,
era algo que abrangia todos os discípulos. Nós achávamos que ele nos libertaria, mas hoje é o terceiro dia e até agora nada aconteceu. Voltando, descendo de Jerusalém para Emaús, cabisbaixo, triste, desapontados. Os 12, agora no caso 11, voltaram também tristes, voltaram à velha vida da pesca, desapontamento. Mas foi no desapontamento que a luz voltou a brilhar. Cristo ressuscitou. E quando ele aparece para os seus discípulos, ele então anuncia o que de fato deve acontecer. E aí vem depois o Pentecoste, a igreja foi cheia de poder, e a igreja começou a avançar, e avançar, e avançar, e chegou até os nossos dias, irmãos. A igreja cristã surgiu num desapontamento, mas houve um reavivamento, houve fortalecimento doutrinário, houve ousadia na pregação da palavra, e a igreja avançou. A igreja adventista, ela não surgiu em 1844, o movimento adventista, e era conhecido assim porque pregava o advento, né? O retorno de Jesus Cristo. Também conhecido como movimento millerita, porque era Miller que encabeçava esse movimento. Só que depois de 1844, o desapontamento, as pessoas voltaram às suas velhas vidas. Muitos não puderam mais voltar às suas igrejas antigas, porque aquele grupo tinha gente de muitas igrejas, né? Tinha metodistas, né? Enfim, que era no caso a religião da irmã White, de sua família. Tinha muitas pessoas batistas e tantos outros. Alguns voltaram, outros não puderam voltar, outros simplesmente ficaram desapontados. O próprio Guilherme Miller nunca se tornou um adventista do sétimo dia, até porque ele faleceu em 1849. 5 anos após, né, o desapontamento, Miller faleceu, no dia 20 de dezembro de 1849, com 67 anos. Né? Então, Miller não se tornou um adventista do sétimo dia, mas ele, quando foi questionado sobre o que ele acreditava sobre a volta de Jesus, ele disse: eu creio que ele virá. Eu creio que ele virá e eu vou continuar aguardando. Hoje e amanhã e depois, até que ele venha. Mas eu sei que ele virá. O tempo vai passando. E ficou um pequeno grupo, né? A gente sabe de que no dia 23 de outubro de 1844, um grupo pequeno estava reunido ali para poder estudar a Bíblia, tentar rever. E Iron Edson, que estava indo para esse encontro, fugindo da zombaria do povo, corta o caminho ali por uma plantação de milho, e ele então tem ali um entendimento, uma revelação. Há alguns que dizem que foi uma visão, há outros que dizem que foi um lampejo, né? um esclarecimento ali, de que de fato o cálculo, a data estava certa, mas o acontecimento estava errado. Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E daí a importância da nossa igreja ter o conhecimento da doutrina, que é muito exclusiva da nossa igreja, a doutrina do santuário. Entender os ritos do santuário, entender a maneira como Deus ele trabalha através do santuário. E o que aconteceu em 22 de outubro? Cristo, agora ele entra no lugar santíssimo e inicia a obra de juízo, o juízo investigativo, que ainda está acontecendo. E aí ele entende isso, leva essa mensagem. E em dezembro desse ano, a irmã White tem a sua primeira visão, né? Vocês podem procurar isso nos primeiros escritos, uma visão maravilhosa. Ela vê o povo de Deus em sua caminhada, e ela vê que muitos estão ali caminhando, alguns desistindo, até que ela ouve a voz de Deus dizendo: olha, mas olha um pouco mais para cima. E ela vê lá no topo da caminhada Jesus Cristo, e ele com seu braço poderoso, ele estende e ele irradia sua luz, que motiva o povo, que fortalece o povo. Mas infelizmente nessa caminhada muitos deixaram de prosseguir. Nós continuamos caminhando, irmãos. Houve desapontamento, mas nós continuamos caminhando. A igreja adventista, em 1860, foi colocado o nome Adventista do Sétimo Dia, mas apenas em maio de 1863, se não me engano, 21 de maio, foi organizada e oficializada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir de aí, nós temos uma igreja oficializada.
125 igrejas, 3.500 membros, era o que nós tínhamos naquela época. 125 igrejas, 3.500 membros. A nossa igreja começou pequena. Hoje na Associação Cearense nós temos muito mais do que isso. Mas a maneira como Deus trabalhou, a maneira como Deus continuou guiando, foi aquilo que eu falei no início dessa mensagem. A maneira como Deus, Ele conduz seu povo, Ele vai alimentando, Ele vai conduzindo, Ele vai mostrando o caminho, Ele vai mostrando a direção. Ele desperta homens e mulheres para serem usados, para que a obra continue avançando. E nesse interim, talvez você pergunte: e eu? Qual o meu papel nisso tudo? Talvez alguns pela timidez, eu falo isso com propriedade, porque hoje você me vê aqui na frente com o microfone na mão, Bíblia aberta e pregando a palavra. Mas quem me conhece no passado lá na minha igreja, eu não conhecia ainda alguém tão tímido como eu fui. E aí talvez você pergunte, dentro da obra da igreja hoje, já tem muita gente trabalhando, já tem muita gente liderando, já tem muita gente louvando, né, como o irmão louvou aqui, já tem muita gente fazendo muita coisa. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho e vou deixar todo mundo fazer, e eu vou aqui devagarinho, né? Vou com todo mundo, eu vou com a galera. Irmãos, Deus não chamou você para você ser só mais um na multidão. Deus não nos chamou para ser mais um na multidão. Deus não nos chamou para ser número. Deus nos chamou para ser instrumentos de pregação da palavra dele ao mundo perdido. Porque se um dia a palavra do Senhor chegou a você, você deve compartilhar a luz com mais alguém, e amanhã, e depois, e até que ele venha. Porque se queremos que Cristo volte, devemos pregar a palavra. Devemos pregar a palavra. Quantos sinais faltam acontecer para que Cristo volte? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, você vai ver ali a lista de sinais que Cristo deu aos seus discípulos. Lá em Mateus 24 é uma profecia que tinha dualidade de tempo. Ele falava sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, mas ele falava também do final dos tempos. E ele deu sinais. Irmãos, todos os sinais se cumpriram. Todos os sinais se cumpriram. Tem um pastor muito conhecido na nossa igreja, pastor Michelson Borges, e ele, em um dos vídeos dele que ele publicou, ele fala que existe um sinal que é pouco falado ali em Mateus, no sermão profético de Jesus, né? Que é o sinal todas essas coisas. O que quer dizer isso? Fomes, guerras, pestes, terremotos, tudo isso sempre aconteceu, desde que o pecado entrou no mundo, sempre aconteceu. Mas quando Cristo disse, quando você vê que todas essas coisas estão acontecendo, então saiba, o tempo está próximo. Tudo isso aconteceu, mas nunca houve um momento na história em que tudo isso acontecia simultaneamente, ao mesmo tempo, está tudo isso acontecendo. A gente, de mais de um ano para cá, só está com os olhares voltados para a Covid-19. E está deixando de olhar muitas outras coisas. Tem acontecido muitas outras coisas no mundo físico, no mundo político. Guerras têm acontecido. A fome tem matado mais gente do que a Covid-19. Tem acontecido tudo isso ao mesmo tempo. E esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O tempo do fim começou, 1798, marcado na história com o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier. E o tempo do fim ele iniciou ali, mas nós já estamos avançando de forma muito rápida para a conclusão desse tempo do fim. Jesus Cristo em breve virá, e ele vem buscar uma igreja que está caminhando no deserto dessa vida, mas que está pregando a palavra, querendo acelerar o processo para que ele logo venha. E o que você tem feito, irmão? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Pregar a palavra. Agora nós temos que ter cautela e saber o que estamos falando.
ter conhecimento da palavra, estudar a Bíblia. E quando eu digo estudar a Bíblia, não é só ler. A Bíblia não é um livro que deve ser lido, tá? Você não deve pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Porque ler, a gente lê qualquer outro livro. A gente lê um jornal, uma revista. A Bíblia tem que ser estudada, tem que ser devorada, tem que ter aprofundamento na mensagem, como o Miller fazia. Não se negar a avançar um texto sem entendê-lo. É ter a compreensão do que de fato a Bíblia diz. E a gente tem que ter muito cuidado para que ao abrir a nossa boca e falar da palavra, a gente não venha falar algo que vai em contradição com ela mesmo. A gente tem que ter muito cuidado de falar a palavra e às vezes torcer o que ela diz. Tem que ter muito cuidado de falar sobre a palavra e viver contrário àquilo que se fala. Porque as pessoas vão nos ouvir, mas elas podem nos ouvir e serem colocadas em um caminho errado. Digo isso, irmãos, porque ultimamente eu tenho visto em alguns lugares, em alguns vídeos, dentro do povo adventista do sétimo dia, pessoas levantarem uma ideia de que em 2027 Jesus virá. A Bíblia não endossa isso. Grandes homens da igreja adventista têm dito que em 2027 ou 2031 Jesus virá. Usando citações da irmã White, onde ela diz que haveriam 6.000 anos de história do pecado. 6.000 anos. E aí é feito toda uma série de cálculos, usando genealogias, até que chegam à conclusão que em 2027 completa 6.000 anos de pecado. Então em 2027 Cristo voltaria. Só que tem sido deixado de lado a orientação do próprio Cristo, quando ele diz quanto aquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, em contradição com isso, se opondo a isso, as pessoas dizem, ele faz de dia e hora, a gente está falando só do ano. Estamos falando do ano, não está falando nem do dia nem da hora, né? Só do ano. Só que Cristo também disse lá em Atos, lá no primeiro capítulo, que não compete ao ser humano ter o conhecimento nem de ano, nem de época, de nada. A nossa função, lá em Atos ele disse, está cheio do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Porque, irmãos, se baseado nessa citação da irmã White, a gente pudesse afirmar que Cristo voltaria em 2027, então o que Cristo falou estaria errado. Quem foi que colocou o pecado no mundo? Foi Lúcifer, né? Que nem merece ser chamado de Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador de luz, ele não porta mais luz nenhuma. Mas foi ele que infectou esse mundo com pecado. Será possível que Lúcifer não sabe quando foi que ele fez isso? Ele sabe. Ele sabe quando ele colocou o pecado aqui. E se ele sabe quando ele colocou o pecado, ele conta 6.000 anos, então ele sabe quando Cristo vai voltar, né? Mas isso aqui é só um alerta para que a gente possa ter o estudo da palavra. Eu até recomendo, se posteriormente a igreja quiser fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, para estar sempre atento, né, irmãos? Mas o que acontece é que nós temos que ter a palavra de Deus como o nosso pão diário, o nosso alimento espiritual. Nós temos que estudar a palavra e colocá-la em nosso coração. Deus, ele tem guiado o seu povo. Deus, ele tem orientado. Deus tem conduzido o seu povo. E ele vai conduzir você também. Nós temos um destino. Nós temos a terra prometida a conquistar. E nessa terra prometida, irmãos, diferente do povo de Israel lá no passado, que ao chegar perto de Canaã, teve que enviar espias, e depois de enviar os espias, teve que avançar e combater o povo daquela terra, expulsar os moradores, combater os gigantes daquela terra. Nós estamos indo para uma terra onde nós não precisamos espiar. Deus revelou, no Apocalipse, Deus revelou o que essa terra tem. Deus, ele disse que as coisas que o olho não viu,
que o ser humano não imaginou são as coisas que Deus tem preparado para o seu povo. E ao chegar nessa terra, nós não vamos ter que combater inimigos nem expulsar ninguém. Nós vamos ter anjos nos recebendo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de braços abertos, nos recebendo e nos dando a coroa da vida eterna. É por isso que vivemos, irmãos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa postura como adventista do sétimo dia seja séria, coerente, seja de viver a verdade como sendo verdade. Uma vez eu escutei, não pessoalmente, mas através de um vídeo, uma pessoa que não era do nosso povo afirmar: a igreja adventista ela tem a verdade. Não sou adventista, mas eu entendo que a igreja adventista tem a verdade. Só que muitos adventistas que eu conheço vivem essa verdade como se fosse mentira. E eu conheço muita gente que não é adventista, que não tem a verdade, mas vivem o engano com tanta sinceridade como se ele fosse verdade. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Acontecimentos atuais, tá, irmãos? Atuais, estão mostrando o cumprimento das profecias. No dia 5 de setembro, houve o primeiro Domingo Verde, Domingo do Clima, que marca já o pontapé inicial para algo que vai acontecer agora em novembro, a COP26, uma reunião encabeçada pelo Vaticano, onde líderes religiosos e políticos do mundo inteiro estarão reunidos para tratar sobre uma pauta de conservação do meio ambiente, defesa, né? Alguma estratégia contra as mudanças climáticas. E é uma pauta nobre. É uma pauta nobre. A igreja adventista sempre defendeu o cuidado com a natureza. No entanto, há algo por trás disso tudo. Nós falamos ao longo da história da nossa igreja sobre um dia iria acontecer o ecumenismo, uma união das igrejas, e que nessa união haveria uma perseguição ao povo que se mantém fiel à orientação da palavra. Mas aí como seria juntar todas as religiões? Como se juntar cristianismo com hinduísmo, budismo? Como seria então juntar os cristãos com ateus? Como juntar o povo islã com o povo cristão por um propósito? Conservação do meio ambiente. Junta todo mundo. Junta todo mundo. E a proposta do Vaticano, na COP26, precisamos de uma pausa. Estabelecer uma pausa semanal. Não sou eu que digo isso não. Você pode olhar no YouTube lá, você vai ver vários vídeos onde o próprio Papa, ele afirma de que precisamos de uma pausa semanal, e o Santo Domingo é a proposta de pausa para que a Mãe Terra se recomponha. E isso, irmãos, é só o pontapé inicial para aquilo que a gente já vem falando há anos na nossa igreja. A irmã White fala lá no Grande Conflito, página 537, de que haveria um decreto dominical, tanto falado da igreja adventista. Nós não podemos dizer quando isso vai acontecer. Uma coisa é fato: os acontecimentos que foram ditos através da profecia nos dão plenas condições para que isso aconteça, esse decreto aconteça ano que vem. Pode acontecer ano que vem? Pode. Tem tudo para que possa acontecer. Mas pode ser que aconteça daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, não sei. Quando o povo de Israel saiu do Egito para ir para Canaã, sabe quanto tempo eles precisariam para chegar em Canaã? Dias, irmãos. Dias. Apenas dias. Passaram 40 anos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles deixaram a visibilidade dos deuses do Egito, mas trouxeram dentro de si a adoração
a um Deus que não era o seu Deus. Um povo que saiu da escravidão, mas continuava escravizado pelo pecado, porque não conheciam o seu Deus. E por não conhecer o seu Deus, blasfemavam contra ele, se voltavam contra ele, se rebelavam contra ele. E por rebeldia, Deus fez com que aquele povo circulasse no deserto por 40 anos, até que toda a geração que saiu do Egito morresse no deserto. E a geração que entra em Canaã foi uma geração nova. Salvo Caleb e Josué, da geração que saiu do Egito, todos os demais morreram no deserto. Tem tudo para que o decreto dominical aconteça ano que vem, ou até mesmo esse ano. Tem tudo para acontecer, mas nós não podemos afirmar. Mas uma coisa é certa, devemos estar preparados. Trabalhar como se Cristo voltasse daqui a 100 anos. Não deixe de estudar, não deixe de trabalhar, não deixe de cuidar da sua vida. Mas estar preparado como se Ele voltasse amanhã. Lá em 22 de outubro de 1844, os nossos pioneiros, eles abriram mão de tudo. Fazendeiros que tinham plantações enormes, nem cuidaram de colher, porque Cristo voltaria. Não precisavam colher lá as suas batatas, perdeu-se a colheita inteira. Muitos venderam os seus bens, casas, fazendas, e gastaram todo o dinheiro produzindo materiais, divulgando a volta de Jesus. E depois que Cristo voltou, não tinham mais nada. Mas eles acreditavam naquilo. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Temos que saber, Cristo está perto de voltar, devemos trabalhar por isso. Estar preparados para isso, para esse grande encontro. No entanto, permanecer com os pés na terra, os olhos no céu. E assim nós vamos seguir. E eu tenho certeza, irmãos, em algum momento, nós vamos ouvir a voz do pastor e nós vamos conhecer. Porque é isso que Cristo disse. Quando o pastor fala, as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem. Sabe quais ovelhas vão ouvir e conhecer? Aquelas que todo dia se propõem a ouvir a voz dele através do estudo da palavra. Se eu e você, todo dia, não escutarmos a voz do pastor através da sua palavra, quando ele se manifestar, nós não vamos conhecê-lo. É necessário comunhão diária. E muito em breve Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, quão glorioso será esse dia. Quão glorioso será esse dia. Eu faço um apelo ao seu coração. Viva essa mensagem como sendo verdade. Verdade que te liberta e que te tirará desse mundo para uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Viva essa mensagem como algo a ser compartilhado com seus familiares, com seus amigos e com quem mais você tiver contato. Seja luz na escuridão. Seja luz. Brilhe por Cristo, porque Cristo ele vem buscar um povo, uma igreja que está trabalhando para Ele. O povo que se alimenta da palavra dEle e que compartilha esse pão a todo mundo. Nós vamos ouvir uma mensagem nesse momento, que a igreja possa meditar no louvor e após isso nós vamos orar. Pés no céu, pés na terra e olhos no céu, porque haverá um dia que não vai haver mais tristeza, nem choro e nem dor. E esse dia eu almejo e todos nós almejemos também, porque ver a face de Cristo, estar lá ao lado dele, louvando e adorando esse Deus maravilhoso que nos livrou até aqui de muitas coisas, é gratificante demais. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar
que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Esteja preparado, que está chegando o dia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, ele vem nos buscar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O Rei vem vindo, irmãos. O Rei vem vindo e ele vem nos buscar.
Se ele volta no próximo ano, daqui a 10, 20, 30, 100 anos, não sei. Pode ser que pela incredulidade do povo, Deus nos faça ainda caminhar no deserto dessa vida, até que essa geração passe. Mas eu espero que não. Devemos estar prontos para se encontrar com o nosso Deus. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos porque ao longo de toda a história o Senhor cuidou do teu povo. O Senhor não deixou o teu povo perdido na escuridão. O Senhor nos deu a luz da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor nos deu a orientação do dom profético. O Senhor não nos deixou às cegas. Nós temos a orientação e o discernimento de tudo que está acontecendo e daquilo que em breve irá acontecer. Suplicamos que o Santo Espírito trabalhe em nosso coração dia após dia e nos prepare como igreja, nos prepare como indivíduos para o grande encontro com o Senhor. E nos prepare a tal ponto onde possamos ser instrumentos para a salvação de muitos, que possamos aumentar as fileiras do exército do povo santo, o povo da salvação. Abençoa esta igreja, abençoa cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Abençoa, Pai, as pessoas que através da internet estão participando deste culto, estão sendo alimentados pelo poder da tua palavra. As pessoas que estão assistindo agora, as pessoas que daqui a quanto tempo eu não sei, vão receber essa mensagem, que a tua palavra e não a palavra humana atinja os corações e opere em nossa vida a transformação necessária. Continua conosco hoje e sempre, é o que te pedimos e te agradecemos, com perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.